Olá, caríssimo, paz e bem. Sou eu, missionário católico deficiente visual em Viana. Que alegria te encontrar no programa Padre Pio, seus milagres e ensinamentos. Na descrição desse vídeo está o link do nosso grupo do WhatsApp, onde você pode entrar, receber diariamente nosso conteúdo. Está também a nossa página no Facebook, o nosso canal no Telegram. Vamos colocar aqui na tela o Instagram Missionário, onde você possa nos seguir, e também o link está na descrição desse vídeo. Padre Pio no altar. Você já parou para pensar como é a missa de São Padre Pio? E como seria aquele momento sobrenatural de você receber o corpo santo do Senhor Jesus pelas mãos de um santo, especialmente de Padre Pio? Como nós não temos esse privilégio, pois Padre Pio não se encontra mais no nosso meio de forma fisicamente, mas está conosco espiritualmente, vamos ver o que um filho espiritual diz sobre isso. Lembrando que esse relato foi tirado do nosso site, vamos colocar aqui na tela, também está na descrição desse vídeo. Preste atenção nesse relato, por favor. O Padre Pio no altar. Vi 2 vezes o Padre Pio tomar o semblante de Jesus, no altar e no confessionário. Uma manhã, o Padre Pio celebrava a Santa Missa no altar-mor da pequena igreja, e eu servia ao altar. À comunhão, encontrava-me do lado direito. Ajoelhei-me no degrau do altar, esperando a minha vez. Depois de dar a comunhão àquele que estava ao meu lado, o Padre Pio pôs-se diante de mim e, tomando a partícula entre os dedos, fixava-a com muita intensidade e manteve-se imóvel durante algum tempo, um pouco elevada acima da píxide. Os momentos de espera obrigaram-me a olhar atentamente para cada movimento do padre e, para minha estupefação, vi claramente o seu semblante mudar-se para o semblante de Jesus. Era de estatura normal, em vestes sacerdotais, olhos serenos, rosto terno, lábios com um leve sorriso. Vi aquela mão antes imóvel, que mantinha a partícula entre os dedos, aproximar-se lentamente da minha boca. Fixando-o, abri a boca e recebi a partícula. O seu semblante era ainda Jesus. Depois baixei a cabeça, fechando os olhos, em recolhimento, mas, pela alegria e a surpresa, reabri-os devagarinho, na esperança de reunir o júbilo da visita de Jesus com o gozo da presença sacramental, sem me distrair. Mas, precisamente ao abrir os olhos, vi o padre retomar o seu semblante com naturalidade e prosseguir com desenvolta simplicidade. Ninguém se apercebeu, porque ninguém me falou disso. Ao padre, só um simples obrigado da minha parte, a cruzar com seu sorriso. Acabou ali. Irmãos e irmãs, paz e bem. Eu quero que você, a partir de hoje, ouvindo esse relato de um filho espiritual de São Padre Pio que buscava nutrir de todos os ensinamentos e catequese de Padre Pio, buscava ter uma intensa vida de oração, que amava Nossa Senhora, que tinha uma intimidade com o seu anjo da guarda, que buscava ser caridoso com as almas do purgatório, que também era coroinha de São Padre Pio, que estava com o Padre Pio no altar, a coisa mais bela e linda. Eu sei que todos nós tivéssemos essa graça de ter um dia participado da missa e receber a comunhão das mãos do Santo Padre Pio. Eu sei que hoje não há essa possibilidade, mas nós precisamos ver esse relato e como um ensinamento e colocar em prática. Nós não podemos deixar que essas palavras se morram no ar.
Nós não podemos permitir que essas palavras entrem em um ouvido e saiam no outro, mas nós precisamos verdadeiramente colocar isso em prática, meus irmãos e minhas irmãs. É um assunto seríssimo que nós vamos aqui a falar um pouquinho, e nós precisamos entender uma coisa. Santa Missa é a centralidade da nossa fé e da nossa vida. Porque você sabe que a primeira coisa que, quando descobriu o Brasil, foi ter celebrado uma Santa Missa. Olha a coisa mais bela, a coisa mais linda. Padre Pio tem uma frase que nos chama muita atenção, mas antes a terra não existisse o sol do que ficar sem celebrar uma Santa Missa. E de fato isso é verdade. Mas só que nós muitas das vezes não percebemos essa beleza da missa. Padre Pio disse que se o homem soubesse a importância da missa, deveria colocar guarda diante das portas. O tamanho que ficaria de confusão de pessoas querendo entrar para participar. Só que aí que entra a nossa reflexão. Nós não estamos participando. Muitos de nós só estamos frequentando, cumprindo o preceito. Nós precisamos parar com isso a partir de hoje e verdadeiramente participar. Só que isso só vai começar quando você decidir participar. Quando você decidir ir para a igreja e ser igreja. Mas quando você sair de casa e saber o que você vai lá fazer. Eu vou encontrar com o amado da minha alma. Eu vou falar com Jesus e eu vou estar em oração. A primeira coisa que nós precisamos quando chegar na igreja não é cumprimentar fulano e beltrano. Não é olhar para quem está lá ou quem não está. Não é olhar o que as pessoas estão vestindo ou o que as pessoas estão fazendo. Eu preciso entrar na igreja. Primeira coisa, fazer o genuflexão ou do joelho ou do coração. Alguma coisa você tem que dobrar. Mas, especialmente, o seu coração tem que dobrar de qualquer jeito. Então, se dobre. Padre Pio diz, diante de Jesus, ajoelhe sempre. Depois você senta no seu lugar, no seu banco. E ali você vai fazer um momento de louvor. Elogiando esse Deus, glorificando esse Deus, dizendo que Ele é lindo, que é maravilhoso. E adore Ele que está ali na presença real, no nosso meio. Depois disso, aguarde o momento que ali vai iniciar os santos mistérios eucarísticos, da palavra e da Eucaristia. Todo momento que o padre ali iniciar o nome do Pai, fixe os olhos no padre. Olhe para tudo que o padre vai falando e também para o ministro da palavra e para os ministros do canto, o coral. Preste atenção em cada letra, cada oração, tudo que o padre vai falando e vai fazendo, preste muita atenção. Lembre-se, uma coisa que eu preciso informar vocês. No ato penitencial, só perdoa nossos pecados veniais. Então, se você tiver pecado grave, você não pode comungar. Procure o padre, confesse os pecados contra os 10 mandamentos e depois participe da missa no estado de graça e comungue. Depois do ato penitencial, nós automaticamente sentamos para ouvir as leituras. Então preste atenção em cada leitura, porque o padre vai fazer uma homilia das 3 palavras e você precisa entender para colocar aquilo em prática. Eu acho maravilhoso que quando você vai ler, corrigindo, quando você vai ouvir a primeira leitura, o salmo e a segunda leitura, você fica sentado, porque o Senhor, Ele está falando pelo povo. Coisa linda, maravilhosa, não é isso? Só que no Evangelho a gente fica de pé, porque o Senhor vai nos falar. Então nós precisamos estar de pé para escutar bem a proclamação do Evangelho e aquilo que o Senhor vai usar do ministro ordinário, que é o padre, o presbítero, o pároco. Nós precisamos fixar o olhar nele agora, porque dos lábios dele vai vir chamas flamejantes que vai inflamar os nossos corações para que nós possamos amar Cristo, quem está em nosso meio. Depois que o padre fala ali sua homilia, faz sua homilia, a reflexão, nós ficamos sentados escutando. E ali nós devemos tomar posse
e dizer dentro do nosso coração: eu creio. Amém. De tudo aquilo que o Padre falou, ele vai nos convidar a ficar de pé para professar a nossa fé. Irmãos e irmãs, é a fé da igreja, é a fé de mais de 2000 anos, é a fé dos apóstolos. Nós precisamos professar. E ali agora nós vamos rogar pelas intenções paroquiais. Nós vamos interceder, nós vamos ser grandes intercessores. Depois que nós intercede, nós vamos sentar. Sentar para agora ofertar. Nós vamos ofertar financeiramente, sim, mas também nós vamos ofertar a nossa vida. É um momento de prece, é um momento de entregar o meu coração, de dizer: eu renovo, Senhor, o meu sim a Ti, eu te entrego a minha vida, o meu projeto, o meu trabalho. Você que é casado, o seu casamento, você que é solteiro, a minha castidade. E você entrega a sua faculdade, você entrega a sua vida. Oferta ao Senhor a sua vida, a sua disponibilidade, o seu amor. Aí depois você fica de pé. E ele agora vai entrar a oração eucarística. Coisa muito linda, maravilhosa, que nós não devemos nem piscar o olhar. Eu não posso nem falar de você gritar, você ir beber água. Se nem piscar o olhar, você pode, imagine beber água. Não pode, jamais. Você olhar para o padre. Quando o padre for fazer a oração eucarística, de joelho. Se você for idoso, se você for talvez obeso, fica de pé, mas dobre o seu coração, ajoelha diante de Jesus ali. E quando o padre fazer a oração eucarística, coloca a mão sobre o coração e você diz: eu creio, aumenta a minha fé. Eu, como filho espiritual de Padre Pio, rezo o Santo Anjo após, porque o padre fica mais um momento de silêncio na minha paróquia. E eu rezo o Santo Anjo pedindo que ele se una comigo em oração e adoração e me ajude a amar Jesus perfeitamente. Essa oração eu faço muito rápido porque o padre fica pouco tempo, mas faça. O importante é fazer. Aí depois ele vai fazer a outra oração, a outra parte, da mesma forma. Eu continuo de joelho até a oração final, eucarística. Porque o N é como uma penitência. Se a semana não fui bem, é para reparação do desagravo do Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. É uma sugestão, não é uma obrigação, não é algo que você tem que fazer, mas faça em reparação do desagravo do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. E olha que naquele momento, o sacerdote ele reza pelas almas do purgatório. Você que me acompanha, eu sempre rezo por você, corrigindo pelas almas da sua família que já faleceram. Então eu oferto ali todas as almas dos benfeitores do Careção Padre Pio. E depois o padre vai falar: com Cristo, em Cristo, por Cristo. Naquele momento ali eu olho para Jesus e eu peço ele para que ele entre no meu coração e nós nos unimos, não seja mais dois, mas seja um só coração, e para que eu ame como Nossa Senhora e São Padre Pio amor. E aí depois a gente professa. Eu não lembro mais a oração, fugiu da minha cabeça aqui agora. Mas eu creio, visita minha morada. Mais ou menos assim, você vai lembrar na hora da missa. Mais ou menos isso. Aí a gente faz essa oração. Aquele momento ali eu peço para o Senhor que no momento de tribulação, provação, dificuldade, que eu não se afaste da presença dele. Que eu possa perseverar, ser fiel e ser santo. Por que eu estou te explicando minha participação? Porque aí coisas boas a gente deve partilhar, a gente deve falar um para o outro. E você vê que aquele filho espiritual, ele ficou penetrado em Padre Pio, o olhar do Padre Pio, ele não desviou o olhar, não virou para um lado nem para o outro. E isso nós precisamos fazer. Quando o Padre Pio foi dar a partícula para ele, ele se ajoelhou. Se você puder, ajoelha. Se caso não pode, aquelas coisas que eu te falei no início, dobre o seu coração, abra os seus lábios e comungue o Senhor. Lembre-se, o céu está em você. Você agora é o ostensório vivo. Então volte para o seu lugar. Pelo amor de Deus, não faça a estupidez de ir para o sacrário, não. Tem muito idiota, imbecil que vai para o sacrário. Se já está dentro de você, para que você para o sacrário? Não tem porquê. Vá para o seu banco. Se você não for atrapalhar ninguém passar, ajoelha. Se você for atrapalhar, senta. Dobre o seu coração. E agora adore o Senhor. Se você puder, adore na linguagem do Espírito, dentro da sua alma, dentro do seu coração. Eu todo dia eu faço isso. E ali depois
o padre vai fazer a oração final após a Santa Comunhão. E ali ele vai dar o aviso. E depois ele vai dar a oração final. Após a oração final, meu irmão, minha irmã, eu fico tão triste porque as pessoas saem, parece que tava doido para ir embora. Sendo que é um lugar tão sagrado, um lugar onde traz paz, amor, união, onde está Jesus. É claro que ele está na nossa casa, tá. Mas é um lugar sagrado, é um lugar consagrado ao Senhor, é um lugar onde encontra Jesus. As pessoas saem um desespero doido para ir embora. Eu gosto de fazer minha ação de graça. Eu vou dar uma sugestão para você. Eu aprendi com um bispo, um amigo meu. Ele me ensinou, quando acabar a missa, o Enio, reza a oração do sentido de São Miguel e 2 Ave Maria. Eu sempre rezo, nunca esqueci esse ensinamento. E ali eu peço ele para abençoar a minha semana, me dê força e que ele não me deixe desamparado. Eu busco com meu olhar, meus olhos fechados, olhar para ele e encontrar ele dentro do meu coração. Então, a partir de hoje, viva a sua Santa Missa, mas viva bem. Tome cuidado com o exagero, tome cuidado. O que o padre te pedir, obedeça seu padre, nunca desobedeça, nunca faça nada para escandalizar, para chamar atenção. Você não é palhaço, você não é centro da atenção, o centro é Cristo. Nunca faça nada, de maneira alguma, escandalizando. Tome muito cuidado com isso e tente não distrair na missa. Se caso você distrair, retorne a sua oração, olhe para Jesus, fixe. Não se preocupe com moeda, com criança, telefone tocando. Não se preocupe com isso, mas busque olhar para Jesus, fixar. E é isso que eu oriento para você. E que Deus abençoe você, que você possa participar bem e colocar esse ensinamento em prática. Vamos colocar o card acima aí do programa Padre Pio, seus milagres e ensinamentos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.